lutas, artes marciais. Isso? Exatamente. Bem-vindo, Rodolfo. Olá, amigos do Ctrl+C. Sejam bem-vindos à nossa escola. O povo também te chama de Guto, né? Sim. Apelido de criança? Sim. Apelido de mãe, né? De pai. Sempre me chamou de Guto na época de infância, assim. E como era o Guto criança? Bom, eu era bem comportado, não era nada de moleque peralta, assim. Bom, eu estudava bastante e gostava de praticar esporte. O meu maior hobby quando moleque era andar de bicicleta. Sempre gostei e quando eu tive um pouco mais de idade, 13, 14 anos, comecei a fazer bicicross. Então a vontade de andar de bicicleta que já era imensa, né? Comecei a me arriscar a fazer algumas manobras, caí um pouco também, mas gostei muito, foi uma época legal. Como você iniciou no Kung Fu? Bom, antes do Kung Fu eu tive um incentivo do meu primo. Meu primo era praticante de Karatê, então ele praticava Karatê na academia. De vez em quando ele me chamava para fazer alguns treinos com ele no parque, assim, não treinando junto com ele na academia. Aí eu, a partir daí, comecei a me interessar um pouco pela capoeira também. Depois, posteriormente, fui para capoeira, treinei alguns meses, mas depois eu ingressei para o Kung Fu. Eu não sei quanto a você, mas geralmente quando criança passava aqueles filmes de ação na televisão, Karate Kid, quantas vezes saí na rua fazendo aquele grande movimento? Você chegou a fazer também ou não? Não. Bom, é lógico que para muita gente que pratica hoje arte marcial, teve alguma influência sobre filmes de luta, ação, Bruce Lee, Jackie Chan, enfim, acho que dos anos 80 para cá foi os filmes do Van Damme, depois veio essa onda dos filmes de Kung Fu também. Todo mundo ingressou no Kung Fu, a maioria, por cinema também. Exatamente. E quando você começou já a estudar mesmo Kung Fu, para entrar numa academia? Eu comecei aos 15 anos de idade, né? Me enfiei na primeira que tinha, não procurei saber a origem do estilo, professor, enfim, quando a gente é adolescente, sem experiência nenhuma, quando a gente vê escrito Kung Fu já se enfia. Até porque, você falou estilo, são vários estilos, né, do Kung Fu. Exatamente. No Kung Fu existem centenas de estilos. Mas assim, como a gente está no Brasil, todo mundo fala, aqui nada se cria, né? Tudo se copia. Não é o Ctrl+C, gente. Mas no Kung Fu, infelizmente, as pessoas criam, inventam estilos. Então hoje, as pessoas têm mais acesso a informações graças à internet. Na minha época não, quando eu tinha 15 anos, qualquer lugar que você via Kung Fu, já entrava. Você não queria nem saber, professor, quem é seu mestre, com quem você treinou, como esse estilo chegou até você? Se o cara tinha uma decoração bonita, uma academia, você, é aqui mesmo que eu quero. Não, naquela época nem tinha toda essa... Nem tinha, tudo era muito simples assim, somente uma placa Kung Fu já era o suficiente. Então, teve uma época da minha vida, assim, quando adolescente, que não vou falar que perdi anos da minha vida treinando. Lógico, foram os primeiros anos que a única coisa boa que eu posso levar daquela época, sim, as amizades. Hoje eu tenho muitas amizades daquela época, mas hoje quem tem um bom emprego não começou trabalhando bem. Começou fazendo qualquer coisa para ganhar qualquer coisa. Entendeu? E teve um período que você pensou em parar de treinar, desistir? Sim, claro. Por quê? Bom, depois disso daí que você se dedica tempo e dinheiro a algo, né, como você acredita, Kung Fu, como sendo um instrumento de, como é que eu posso falar? Naquela época eu posso falar como uma prática esportiva, como uma maneira de educar o corpo e a mente. A gente fica pensando assim, poxa, mas eu me dediquei tanto para algo que não existia, era uma coisa inventada, e hoje a gente não gasta só o nosso tempo, a gente investe dinheiro também. Então isso me desiludiu muito na época, pensei em parar assim, ou continuar, voltar para capoeira, ou ingressar no karatê, enfim. Não só eu, mas muitos amigos da época
perderam o gosto do Kung Fu. Infelizmente a gente está no Brasil, muita gente cria coisas, inventam coisas, entendeu? E muita gente gosta de viver nessa fantasia. Então a gente tem que saber que treinar Kung Fu é uma coisa séria. É uma arte marcial milenar. Pais e mães levam seus filhos para quê? Para serem educados numa arte marcial, ter uma melhor condição de vida, enfim, respeitar a si mesmo, respeitar os próximos. Porque muitas vezes a criança não tem aquela conduta de respeito aos pais. Mas a partir do momento que ele entra numa arte marcial, ele aprende a respeitar professor, colegas de treino, e posteriormente isso vai, como é que posso falar? Passar para a vida dele também, né? É até interessante porque muitas pessoas, pais ou outras pessoas pensam: ah, não vou colocar meu filho na arte marcial porque ele já é bagunceiro, vai piorar. Muito pelo contrário, né? Não, muito pelo contrário, porque assim, a atividade física em si, como qualquer arte marcial, vai educar a criança. Se a criança tem um comportamento assim, meio explosivo, imperativo também, então isso vai dar um controle para a criança. A criança precisa de um controle físico e também emocional. Então a criança que não tem controle físico e nem emocional, por qualquer motivo numa escola ela vai sair brigando, qualquer insulto, qualquer coleguinha na escola que xingou qualquer coisa, o moleque já perde a paciência. Então a arte marcial já consegue educar a criança, digamos, dos 5, 6 anos de idade, e pode levar esse comportamento até os mais adultos também. É a idade geralmente que você... 5 anos é uma idade boa? Para começar, sim. É uma idade que já pode começar com alguns dos conceitos básicos. Lógico que o período de 7 em diante é muito importante para a criança, é onde ele começa a desenvolver mais as habilidades. Mas com 5 anos tem que já ter um treinamento mais delicado, não pode ser de intensidade física grande, tem que dar uma maior atenção. Outras crianças também do grupo com a mesma faixa etária é importante, porque a criança não aprende sozinha, ela aprende em grupo, e em grupo ela aprende melhor também. E lembrando que a criança hoje em dia, ela é um adulto em miniatura, ela é muito rápida em informação para aprender. Hoje qualquer criança pega um telefone, configura um celular, mexe na internet, entendeu? Então as crianças da nossa época eram mais lerda assim, né? Hoje não, a molecada está muito antenada na tecnologia, né? Daí você decidiu continuar, procurou outro mestre, uma outra escola? Exatamente. Então eu tive pessoas que eu encontrei na minha vida também que puderam me educar de maneira correta dentro do Kung Fu. Foi uma fase dura porque assim, a gente quando treina determinada coisa, quando a gente abandona isso para ir a algo melhor, eu mesmo cometi um erro muito grave. Eu me achava que era bom naquilo. E eu não sabia nada. Eu era um ridículo. Tudo que eu sabia foi perda de tempo para mim. Tá? Então, como eu falei, a única coisa que levo de bom foram as amizades que eu conquistei e estão comigo assim até hoje. Tá? Mas a gente conhece pessoas que nos dão uma luz também, procura nos orientar da maneira correta. Resolvi voltar todo o meu tipo de treinamento, abrir um pouco mais a minha cabeça, profissionalizando em cursos, outros tipos de treinamento também, até chegar à minha graduação de professor. Mas assim, hoje em dia as pessoas não têm tanta paciência. Eu já treinei, quando vai treinar outra escola, eu já treinei, já quero estar avançado. E não é assim, cada escola tem suas regras, cada estilo tem seus fundamentos. Então você tem que iniciar do zero, não importa, você pode ser o mestre, o que for, não importa. Se você vai ingressar um novo estilo, como qualquer pessoa, inicia do zero, entendeu? Você começou a dar aula em 2002? Sim, em 2002 eu formei minha primeira turma de alunos, né? Nessa época eu ensinava Wushu moderno, então eu tinha um grupo de alunos jovens que eram bem dedicados, trabalhavam bem em acrobacias, participavam de eventos. E, bom, essa foi uma fase boa também quando a gente procura lidar com o público para ensinar. Muita gente fala assim, o cara pode ser bom atleta, mas ele também tem que gostar de ensinar. Ele tem que ter o dom para ensinar.
realmente é boa em alguma coisa, mas não consegue passar. Exatamente, porque a pessoa pode ser boa, mas assim, a pessoa tem que ter paciência. Agora, por exemplo, eu trabalhei com a maioria de alunos que pegava rápido a informação técnica, o soco, o bloqueio, mas tem gente que não tem essa facilidade, tem uma dificuldade tremenda. Então a gente tem que dar uma atenção legal para essa pessoa, não ignorar ela, eu vou chamar a atenção. Então a gente tem que ter muita paciência, muita paciência. Então por isso que eu falo, trabalhar como profissional de ensino, no Kung Fu, qualquer outra área, tem que ter dom, tem que gostar e ter paciência. E também educar, né, da maneira correta. Porque senão acontece como você mesmo falou, o cara não tem paciência, ele abre uma academia só para ganhar dinheiro, visando só o lucro, porque ele não quer passar. Faz assim, faz daquele jeito ali, daqui a pouco eu olho, tá bom. Claro. Mas hoje em dia todo mundo tem que sobreviver. Quem é profissional da área sabe, a gente tem que saber disso, mas a gente está trabalhando com uma arte marcial, uma disciplina, uma arte milenar, né, que trabalha todos os fundamentos de luta, a mente, né, trabalha o corpo também, o respeito a si mesmo e ao próximo, né? Então é uma ferramenta muito grande a arte marcial, então a gente tem que trabalhar bem com ela. Uma curiosidade, às vezes a pessoa fala, fulano vai fazer Kung Fu, vai sair na rua brigando, vai machucar o outro. Se um aluno, por acaso, ele sai e vai brigar, ele está fora da academia, se ele usar o que ele aprendeu do Kung Fu para brigar na rua, não para se autodefesa, para provocar uma briga. Claro. Bom, esse tipo de comportamento eu já olho aqui dentro já. Então, por exemplo, se os alunos estão praticando atividade de luta, se eu vejo que tem dois atletas lutando, se um sobressai perante o outro em questão de controle emocional, ali já é aplicado uma advertência para ele, entendeu? No caso, nunca aconteceu, tá? Mas assim, no caso que o aluno vá para a rua, se ele tiver que usar da arte marcial para ferir ou usar e abusar do mais fraco, entendeu? Lógico, um aluno desse já está desligado como membro da escola. Então assim, a arte marcial em si, Kung Fu, Karatê, Taekwondo, qualquer uma, ela é um instrumento de defesa, certo? Então, um instrumento de defesa que trabalha o corpo e a mente. Então, um aluno que está na rua e ele tiver que usar da arte marcial em último caso, e ele tiver confiante, e se for o momento certo, ele vai usar. Mas como uma defesa. Exatamente. Só que assim, como no Kung Fu fala, a gente não deve usar toda a energia perante o mais fraco. Então se você numa situação de defesa pessoal, você aplicou uma técnica, por mais simples que seja, digamos, uma pessoa totalmente fraca, você aplicou uma técnica, não tem necessidade de você jogar uma pessoa no chão e esmurrar até. Isso é horrível, isso é ridículo, entendeu? Então, a arte marcial usada como defesa em que momento? Quando você, ou algo próximo, família, um amigo seu, estiver em perigo, você se defende dessa situação e acabou, a sua vida é outra, entendeu? Então não tem necessidade de você se defender e mostrar que é superior, ainda mais para outras pessoas. Desde a pessoa no chão e vai esmurrando até. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é pior do que marginal que anda armado na rua. Isso é pior. É uma atitude mais suja ainda. Que, querendo ou não, é uma arma que ele tem, né? Claro.